E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, minha turma linda, que saudade de vocês. Mais uma vez aqui vamos dar continuidade ao nosso programa de estudos à distância, né, em razão desse afastamento que nós estamos sendo obrigados a ter, por causa do Covid-19, do corona, provocado pelo coronavírus. Então hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, à nossa disciplina de processo civil. Sou o professor Rosenberg Alencar, professor de processo civil da FACAP, e nós vamos dar continuidade estudando, continuando ainda o que começamos na aula passada, que é procedimento comum, estudando o procedimento comum, todo o processo de conhecimento que ocorre no procedimento comum. Deixa eu até fazer um parêntese, já começando da aula, né? A gente parou a aula passada em citação, faltou impedimentos para citação e modalidades de citação, e continuar, e no finalzinho a gente fala sobre intimações, e aí finaliza essa primeira parte do trabalho, das nossas aulas todas. Praticamente a ementa da primeira unidade está concluída, e aí a gente já pode começar a pensar nas avaliações, como é que acontecerão nesse período. Vamos lá. Aliás, já existe todo um procedimento para isso. Vamos discutir o assunto mais na frente. Então tá, como eu estava falando, procedimento comum, processo conhecimento, procedimento comum, processo conhecimento. A gente tem que lembrar de um pequeno detalhe. Todo processo é de conhecimento, seja execução, seja um requerimento de uma tutela provisória em caráter antecedente ou incidental. A incidental já está no curso do próprio processo. Seja qual for, todo o processo exige que o magistrado tenha o mínimo de cognição possível para que ele possa prolatar uma sentença que espelhe a justiça, que espelhe com coerência o que o direito fala, o que a norma fala, tudo o que é falado. Então, todo o processo ele tem em si uma fase cognitiva, mesmo que seja sumária, que seja pequenininha. Então, processo de conhecimento, todo processo de conhecimento. A gente está estudando procedimento comum, ok? Beleza? Vamos falar sobre os impedimentos para realizar a citação. O que é que a norma processual nos diz no artigo 244? Ela vai dizer o seguinte, olha, não se fará citação salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1. Primeiro, de quem estiver participando de ato de culto religioso. Ok? Primeiro impedimento do artigo 244 é que a pessoa que está aguardando a convocação do judiciário para fazer parte de uma relação processual, se ela estiver participando de culto religioso, ela não pode ser citada. O que é que você imagina agora, nesse exato momento? Você já imagina o seguinte: olha, meus amigos, eu vou dizer para vocês, meus alunos e minhas alunas queridas, se vocês estiverem dentro da igreja, no momento em que você olhar lá para fora, viu um cabrinha lá com a pasta na mão, os papéis na mão, aquilo dali não é uma Bíblia, não é nada, e você sabe que ele não é daquela igreja, meu amigo, chame os seus irmãos, o padre, o pastor, seja lá quem for, e faça uma vigília de pelo menos 5 horas, porque enquanto você estiver no meio de um culto, ele não vai poder te citar, e pode ter certeza que uma vigília de 5 horas ele vai se embora, ele vai deixar para licitar outro dia, então já sabe que na igreja ele não vai mais atrás de você, né? Então já sabe, está impedido de realizar a citação do indivíduo que estiver participando de um ato de culto religioso, seja qual for. Se lembre, nosso Estado é laico e a Constituição nos dá liberdade de escolher a religião que a gente quiser. E viva! Viva Jesus! De cônjuge, de companheiro, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então vocês já sabem, se tiver naquele momento, que a gente espera que não, então a parte não pode ser citada porque a norma processual proíbe até 7 dias. O outro impedimento é dos noivos. Os noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Só 3 dias? Não dá nem tempo da pessoa curtir a lua de mel de novo. A norma processual só impede a citação do nubente, do noivo, nubente não, do noivo, do marido, da mulher, nos
até os 3 primeiros dias seguintes ao casamento, como se isso fosse o suficiente para se aproveitar uma lua de mel, né? Não é não. Mas vamos lá. De doente, enquanto o estado for grave. Então o doente, se ele estiver passando por um estado grave, ele não pode ser citado. Ele está impedido de ser citado, ok? Temos aí essas primeiras normas que tratam do impedimento para citação, ok? Não se fará citação também quando se verificar que o citando é meramente incapaz. É o que diz o artigo 245 do CPC. Se a parte for incapaz ou estiver impossibilitada de receber a citação, esta não será feita em hipótese nenhuma. Então, o que é que a norma processual diz diante dessa circunstância? O oficial de justiça vai lá citar a parte, chegou lá, constatou que eram incapazes, ele volta, informa tudo ao magistrado, diz ao magistrado o que está acontecendo. Isso é uma diferença, os Correios já não conseguem fazer isso, já não conseguem fazer isso. Então diz ao magistrado o que está acontecendo, olha, excelência, ele é incapaz. E por ele ser incapaz, eu não tive como citar, ele bota tudo lá na sua certidão. Quando ele colocar tudo lá na certidão, simplesmente o magistrado, ele tem mecanismos que a própria norma processual já o direciona para que ele possa agir, para que possa promover a citação e o bom andamento do processo, porque o processo não foi feito para ficar parado, o processo foi feito para poder andar. Isso me lembra até uma frase de Nietzsche, que ele diz o seguinte: a verdade com uma pé... É bom dizer logo 2 vezes a mesma coisa, dando um pé direito e um pé esquerdo, porque a verdade com uma perna só ela fica de pé, mas com 2 ela poderá andar e correr por aí. Então o processo ele foi feito para poder andar e correr dentro da sua linha do tempo, porque o objetivo de quem propõe uma medida judicial é ver o provimento jurisdicional sendo prestado. E qual é esse provimento jurisdicional? É a sentença. Não se esqueçam disso. A sentença. Ok? Beleza? Então, o oficial de justiça vai certificar minuciosamente, ou seja, detalhadamente tudo que ele viu. E para examinar o citando, o juiz vai nomear um médico que vai apresentar um laudo no prazo de 5 dias. Ok? Pode ser maior prazo, pode ser menor. Lembrando que os auxiliares de justiça não sofrem a preclusão temporal, apenas a lógica e a consumativa, é o que nós já vimos dentro de sala de aula. Então, por ser o médico, o perito nomeado ali para aquele ato, por ser ele um dos auxiliares de justiça, então ele não sofre a preclusão temporal, apesar de que a norma processual, ela tenta, para poder fazer o processo andar e correr por aí, estabelecer prazos para tudo, prazo de 5 dias para despacho, prazo para o magistrado, né? Prazo de 15 dias para decisões interlocutórias, prazo de 30 dias para sentença. Deixa eu respirar. Mas os prazos, na realidade, como eles não sofrem a preclusão temporal, podem ultrapassar um pouquinho. E é o caso do auxiliar de justiça. Então esse laudo ele pode sair ou não dentro de 5 dias. Dispensa-se a nomeação do que trata o parágrafo 2º se pessoa ou familiar apresentar declaração de médico do citando que ateste a incapacidade. Ok? Então, se o oficial de justiça chegar lá e de repente uma pessoa qualquer diz, olha, Mané não pode receber a citação porque ele está incapaz. Ele está incapacitado. Ele não tem como receber a citação. Então, diante dessa circunstância, o oficial de justiça vai lavrar o auto, a certidão, vai entregar ao magistrado dizendo, olha, excelência, ele é incapaz. Foi o que me disseram lá. Foi o que me disseram lá na casa dele. Aí, diante dessa circunstância, o magistrado vai nomear um médico que em 5 dias vai atestar e declarar aquela situação que foi narrada pelo oficial de justiça. Já se por acaso esse familiar chegar lá já com a declaração do médico dele, da família, dizendo, olha, ele é incapaz, então diante dessa circunstância, essa exigência para a nomeação de um perito já fica descartada. E aí o oficial de justiça vai juntar ao processo essa cópia dessa declaração médica. Reconhecida a impossibilidade, o juiz vai nomear um curador,
ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei restringindo a nomeação à causa. Ok? Então, o que a gente tem diante dessa norma? Que se for reconhecido, de imediatamente tem que ter um curador. Se lembrem, curador, porque já se trata de maior, que era capaz, perdeu a sua capacidade, então ele vai ter um curador. Perfeito? Ok? Aí também para poder lidar com a questão patrimonial. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. O que se deve observar é que quando o curador for nomeado pelo juízo, ele vai responder por absolutamente tudo que o citando responderia se estivesse gozando plenamente de todas as suas capacidades, suas faculdades. Então, como ele não está, ele está representando naquele momento e ele será obrigado a agir cumprindo todos aqueles princípios processuais que nós já estudamos, lealdade, boa-fé processual, entendeu? Colaboração das sujeitos do processo e por aí vai. Ótimo? Beleza? O que temos mais pela frente? A citação, pronto, a gente entrou agora exatamente nas modalidades. A gente estava estudando, era o 244 e o 245, que falam sobre os impedimentos para realizar a citação. Agora a gente está estudando exatamente as modalidades de citação. A norma processual traz como primeiro ponto o que é a citação pelos correios. Então ele diz o quê? A citação será feita pelo correio, também chamada de citação postal, modalidade de citação real, que difere da citação ficta. Esta é a regra na citação. Observem, o artigo vem só até aqui, viu? O restante é só uma observação nossa, só uma observação de sala de aula para que possa esclarecer. Então a citação será feita pelos correios. Essa citação pelos correios ela é a regra. Antigamente a regra era que fosse por oficial de justiça, mas isso encarece para o judiciário. Então uma forma de economizar para o judiciário é justamente estabelecendo a citação postal, a citação pelos correios. O que mais? Será feita por oficial de justiça. A citação por oficial de justiça ela ocorre em algumas circunstâncias, por exemplo, nas questões de estado da pessoa, como casamento, como exoneração de alimentos, como a questão de um incapaz, nas ações de execução, por oficial de justiça, porque tem que encontrar o citado, o citando mesmo, ele mesmo, para que possa responder. Então, por oficial de justiça, você tem a exceção, que antigamente era regra, hoje é exceção. Então, como se trata de uma exceção, tentou pelos correios, não conseguiu, vai-se por oficial de justiça. Por quê? Ela ocorre quando a citação postal for frustrada ou quando a lei exigir que se faça. E para isso você pode dar uma estudada no 252 e 253 do CPC. Dê uma olhadinha lá, não custa nada você dar uma lida ali. Se lembrem que a nossa aula aqui ela é um resumo de tudo que aquilo que a gente deve realmente ver. E que a complementação com doutrina e com a legislação e jurisprudência são fundamentais. Ok? Beleza? Vai ser feita pelo chefe de secretaria, se o citando comparecer. Comparecer ao cartório. Vocês lembram da aula passada que a gente falou? Que o comparecimento espontâneo do citando supre a nulidade de citação, supre a citação que não foi realizada ainda. Se lembrem disso. Então, o escrivão ou chefe de secretaria é quem irá realizar a emissão daquela certidão para poder certificar que o citando foi citado no balcão do cartório. Ok? Vai ser feita por edital. Quando é que a citação é feita por edital? Justamente quando você não sabe onde a parte se encontra, você não tem a menor noção de onde ele está, você não sabe de maneira nenhuma em que lugar ele se encontra, então você vai... E todas as outras modalidades de citação já foram frustradas, ou seja, a citação pelos correios não aconteceu, a citação pelo oficial de justiça não aconteceu, que a gente vai ver já já como é que pode ser a citação por oficial de justiça, como é que ela é realizada. Então tentou-se todas essas modalidades de citação, não se conseguiu, de imediato você já opta pela citação por edital. Ela tem um custo, viu? Ela tem um custo, se você não tiver, se a sua parte não estiver gozando da gratuidade de justiça, ela vai ter que arcar com os custos da publicação. Belezinha? Ok? Por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Para isso, minha gente, eu quero que vocês observem justamente o que diz o artigo 1º, o parágrafo 1º, perdão, do artigo 5º
da Lei 11.419 de 2006. Essa lei ela trouxe uma inovação, ela trouxe o PJE, ela trouxe um monte de coisas, só que o PJE demorou muito para ser implantado, necessitava de toda uma capacitação de pessoal, equipamentos, tudo que se necessita. Então ela trouxe essa modalidade de citação, inclusive, por meio eletrônico. Então hoje a norma processual já abraçou isso. E se você observar, um dos requisitos constantes do artigo 319 do CPC é justamente que você, na hora de fazer a qualificação do autor e do réu, você forneça o e-mail, o endereço eletrônico dele. Por quê? Porque o endereço eletrônico, o e-mail, poderá ser utilizado no futuro como forma de comunicação entre as partes. Inclusive a citação hoje já está sendo utilizada para grandes empresas e para órgãos públicos, porque a norma processual assim já estabeleceu e assim elas já optaram. Ok? Vamos pular? Então, com exceção das microempresas,